Todos conhecem a passagem que vai falar sobre Nicodemos, sobre o novo nascimento. O Espírito Santo me lembrou esta passagem aqui, porque, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, nós vivemos uma fase, né, na vida, na existência humana, que é aquilo que Paulo disse, que nos últimos dias serão tempos trabalhosos, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, etc., né? Aborrecedores dos pais e mães ingratos, e por aí vai. E também a Bíblia vai dizer que esses dias, que são, nós consideramos como os dias que são as dores de parto, né? Louvado seja o nome do Senhor, que Jesus vai dizer que surgiriam falsos profetas, né? Falsos mestres, que se possível enganaria a muitos. Nós estamos vivendo uma época, né? Louvado seja o nome do Senhor, que muitas pessoas estão sendo enganadas. Por quê? Eu estava falando com uma determinada pessoa, e aquela pessoa falou que estava na igreja do fulano de tal, um cara famoso, e que teve vários escândalos, né, de cunhos sexuais com este homem, mas este homem é usado nos dons. E aí eu comentei com outro irmão, tá vendo, irmão? Eles exaltam e valorizam mais os dons do que o caráter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que nós vemos hoje é nada mais, nada menos do que isso. Você às vezes vê uma igreja lotada em que está cheia de escândalos, mas a pessoa tem dom. Então a pessoa não vai ali por causa de Cristo, sim porque está buscando uma palavra de acordo com o seu ouvido, né? E Paulo vai dizer que muitos teriam comichão nos ouvidos, buscando doutores segundo suas próprias concupiscências. Mas muito bem, no caso aqui de Nicodemos, nós vemos que Nicodemos, ele era um fariseu. Presta atenção, fariseu significa santo e separado, né? Santo e separado. E ele era, Jesus vai falar, você é mestre, Israel, ou seja, ele era mestre, ele ensinava, né? Ele era um homem, vamos dizer assim, graduado na religião judaica, dava aulas da Torá, que é o Antigo Testamento, né? E ele vai até Jesus. E Jesus poderia falar assim, vamos conversar entre nós, porque eu sou também mestre, e de mestre para mestre, vamos fazer aqui um diálogo, né, sobre as coisas do céu, né, com todo respeito, aleluia. Mas nós vemos que Jesus, para ele, irmão, nossa posição, a posição do homem, não quer dizer absolutamente nada. Porque ele não chegou para aquele homem e falou para ele assim, olha, é o seguinte, vamos conversar sim. Jesus aprende, ele fala, sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. O que ele falou era mentira? Não, ele falou uma coisa verdadeira. Ou seja, não basta você ter posições nem saber coisas de Deus, você tem que conhecer o Deus que faz as coisas. Não basta você saber que Deus faz milagres, você tem que conhecer o Deus que faz o milagre. Aleluia. Ou seja, conhecer coisas de Deus, ter posicionamento, né? Ter cargos, isso para Deus não quer dizer absolutamente nada. Deus quer saber se você nasceu de novo. Glória. Aleluia. O novo nascimento, irmão, aleluia, não tem nada a ver com cargos, com posições, com fazer a obra. Uma pessoa pode dirigir um círculo de oração e ter demônio. Uma pessoa pode ter cargo na igreja e ser adúltero, um prostituto, uma prostituta. Todos viram agora esse escândalo. O rapaz estava lá, né? Coitado do Patrick, que continuou tocando. Mas, irmãos, o que eu estava pensando? Agora eu estava saindo de casa, eu tinha sido atropelado os 2 filhos dessa mulher. Estava dando na internet. Os 2 filhos dessa mulher. Foi atropelado os 2 filhos. Aí não sei, ninguém sabe se é verdade ou não. Enfim, por que eu estou falando isso, irmão? O pastor estava lá, pregava. Estava, né, tendo um caso com uma menina da igreja. Aí a outra foi lá, fez um escândalo com a roupa toda empacotada a vácuo, mostrando suas curvas, pesada, uma cena feia de ver uma traje de uma mulher de Deus, aquilo. Ou seja, está tudo errado. E quem leva a culpa com isso? O mundo vai olhar e vai falar assim, olha lá os crentes, como é que eles estão? Escandaliza a noiva. Porque Jesus fica olhando isso e fala assim, agora, quer dizer, a culpa vai cair sobre a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Então, não que Deus esteja naquela igreja ou deixe de estar, não é isso. A questão é que a pessoa que está de fora generaliza. Ela vai dizer que todo crente é assim, que todo pastor é assim, né? E por aí vai.
Então, irmãos, nós estamos vendo um tempo de escândalos. Ou seja, o cargo não quer dizer nada. Então tem pessoas pregando, mas, irmãos, não merecia estar fazendo aquilo. Por quê? Porque as coisas do Senhor não é a coisa mais nobre, é exercer o ministério de Cristo. Um pregador, um homem de Deus do passado, se não me engano foi Charles Spurgeon, ele vai dizer o seguinte, que ainda que se você tem um ministério de pregador, de servo do Senhor, ainda que te chame para ser presidente da República, não aceite nada menos do que ser um pregador, um servo de Deus. Ou seja, para ele, para os homens de Deus do passado, servir a Jesus era algo mais sublime do que ser um presidente da República. Hoje as pessoas não querem isso, estão trocando a carreira do céu por uma carreira da terra. Hoje as pessoas estão trocando, irmão, o manjar do céu por um prato de lentilha. Estamos vendo os últimos tempos, irmão, e aí o que está acontecendo? É escândalo após escândalo, e as pessoas estão fazendo obra, estão pregando, irmão, mas estão vivendo em fofoca, em fornicação, em ódio, em oração contrária, armando laço para o outro. Que nem teve uma situação com a sua irmã, que a outra foi lá na outra favela, na cidade, deu reclamar dela por causa daquele negócio do menino, e aí a menina, em vez de ir contra a Cristiane, foi contra a outra, e a outra está hoje entregando uma livre. E aí quem está olhando de fora, tudo bem, é a palavra de Deus, é a pregação de Deus, é a palavra não volta vazia, ainda que for o diabo que falar a palavra de Deus, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, né? Não deixa de ser palavra de Deus. Só que as pessoas não estão se preocupando com a salvação da própria alma, irmãos. Aleluia! Por isso que Jesus naquele grande dia vai dizer em Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, Senhor, nós profetizamos, fizemos maravilhas em teu nome, Jesus, apartai-me, não vos conheço, nunca vos conheci. Ou seja, o que eu entendo depois de 30 anos na igreja? Que o mais importante não é eu fazer a obra, é Jesus me conhecer. O mais importante é conhecer Jesus. Qual é a minha missão? Minha missão é pregar, evangelizar, é cantar, não. A nossa missão é conhecer Jesus. Eu tenho que fazer a obra. Certamente perguntaram para Jesus, Senhor, o que faremos para executar as obras de Deus? Jesus, sabe o que Jesus disse? A minha obra, a obra de Deus, é crer naquele que o Pai enviou. Qual é a obra de Deus? Qual é a sua obra? É crer em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está Nicodemos, o mestre, e ele vai dizer coisas reais de Jesus. E ele vai dizer assim, Jesus veio falar para ele, em vez de Jesus continuar nessa linha de raciocínio com ele, Jesus vai falar uma coisa que tem nada a ver. Jesus falou assim, em vez de Jesus falar assim, tudo bem, eu sou mestre, né? Deus é comigo sim, que eu faço os sinais, eu vou falar outra coisa. Ó, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Parece que Jesus está desconectando o assunto. Aleluia. Por quê? Porque eles tinham, irmão, um nascimento. Você tem um nascimento já. Todo mundo é criança. Todos nós temos um nascimento. Aleluia. Jesus vai falar um assunto que ele não falou com ninguém até agora, na Bíblia, né? Você não vai ver nem Paulo falando isso. Você não vai ver Jesus falando isso. Se você olhar a Bíblia aqui no capítulo 4, Jesus encontra aqui a mulher samaritana. Uma mulher pecadora. Tinha 5 maridos e tinha um atual que não era o marido, ou seja, já estava no 6º relacionamento. E Jesus falou assim, isso também não... Mas, irmãos, o interessante é que Jesus não vai chegar para ela e dizer assim, ó, você tem que nascer de novo. Sabemos que ela tinha que nascer de novo, mas vamos dizer assim, que Jesus entrou de sola com o religioso, mas com o pecador ele não vai falar isso. Jesus simplesmente vai puxar assunto com ela. Jesus sabia que ela era pecadora, mas Jesus está falando, ó, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria, ele te daria água da vida. Ele ficou naquele diálogo, e ela, quem sabe, pensou, ele está falando isso para mim porque ele não sabe quem eu sou. E Jesus faz questão de revelar, eu sei quem tu é, tu tem 5 maridos, tivesse 5, tem um agora que não é teu. Ou seja, agora, Jesus continua falando com ela, mostrando que ele a ama e sabe quem é ela. Porque ela poderia pensar, ele me ama porque ele não sabe quem eu sou, mas agora Jesus revela o seu pecado e diz, e continua falando para ela, e
se revela, não, eu sou aquele que é enviado, eu sou o Messias. Você não vai ver Jesus falando isso para quase ninguém, né? Jesus deixava no ar, falava a palavra, fazia a missão, mas com esta mulher ela vai dizer, eu sei quando o Messias vier, ele vai vir, nós vai nos ensinar. Jesus falou, eu sou o Messias. Aleluia. Ou seja, Jesus se manifesta para uma pecadora, mostrando quem ele é, mas com o homem sábio, com o religioso, ele vai dizer, você tem que nascer de novo. Aleluia. Irmãos, escuta isso nesta noite. Tem muita pessoa que está na igreja, está na religião, está na igreja, na denominação, né? Está no ministério, mas não nasceram de novo. E eu vou te falar por que não nasceu. Aleluia. Porque para você nascer, irmão, não dependeu de você, não. O que você fez para nascer uma vez, a primeira vez? Você não fez nada, quem fez foram seus pais. Aleluia. Simplesmente, seu pai foi lá, teve um contato com sua mãe e você foi gerado. E você ficou lá, aleluia. Não foi você que foi lá, opa, quero nascer. Não, você foi lá, simplesmente quem fez foi os seus pais. E foi um processo natural, né, da criação de Deus. E chegou a hora que você foi expelido, né, do ventre da sua mãe e você nasceu. Esse foi o primeiro nascimento. O segundo nascimento, que Jesus vai dizer, se tem o primeiro nascimento, vai ter o segundo. Para ter o primeiro nascimento, tua mãe teve relação com seu pai. Aleluia. E você foi gerado. Assim também Pedro vai dizer em 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não da semente do homem corruptível, mas da semente da palavra viva de Deus, que permanece para sempre. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Para eu ser gerado novamente, para você nascer de novo, você tem que ser gerado. Como é que você vai ser gerado? Não para a semente do homem, mas para a semente da palavra. Glória a Deus. Quando é que o crente é gerado? Na igreja, na reunião dos santos, quando ouve a palavra da verdade. Sem a semente da palavra, você não é gerado novamente. Glória a Deus. Então, tem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, mas nunca nasceram de novo, são criaturas. Aleluia. E aí, irmãos, quando você foi gerado, você teve todo esse processo, e o novo nascimento, Paulo vai falar, eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Quando você ouve o Evangelho da verdade, Cristo está sendo gerado em você, e aí você nasce uma nova criatura da palavra. Aleluia. Então, sem ouvir a palavra da verdade, sem ouvir o Evangelho de Cristo, aleluia, é impossível você ser gerado novamente pela palavra. Aleluia. E aí, irmãos, o que vai acontecer aqui? Ele vai falar, não entendi nada, Senhor. Aí, nossa, se você não nascer da água do Espírito, nem pode entrar no reino. Aleluia. Quando, irmãos, entramos no reino, entramos pequeninos, né, irmãos? E aí, Paulo vai dizer, olha, eu dei leite para vocês porque vocês não estão preparados ainda para o manjar espiritual, pela palavra da verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nesta noite, que você venha refletir no seguinte, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus não deixou religião nenhuma, né, irmãos? Jesus não criou denominações, Jesus não criou igreja católica, Assembleia Deus e Amor Batista, não! Aleluia, ele vai dizer, as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. A igreja não tem placa. Aleluia, nós não trabalhamos pelo CNPJ, nós trabalhamos pelo nome de Cristo. Aleluia, pelo nome de Jesus. O salmista vai dizer no Salmo 60 que aquele que teme ao Senhor, Deus deu um estandarte para ele pela causa da verdade, ou seja, uma bandeira pela verdade. E nós sabemos o que é a verdade é Cristo. Glória a Deus. Paulo vai dizer, nós pregamos a Cristo. Os judeus, eles buscam, sabe o que? Sinais. Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo. Tem crente que hoje está igual aos judeus, só quer buscar os sinais. Lá tem sinais, ele vai atrás dos sinais. Acolá também tem sinais, ele é judeu. Aleluia, os gregos buscam a sabedoria. E Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é escândalo para o grego, loucura para os judeus. Por que é loucura? Porque eles acreditavam num Cristo que viesse de armadura para libertar a Israel dos romanos. E veio um Cristo sentado num jumentinho manso e humilde.
Aleluia. Muitas pessoas hoje, irmão, né? Elas estão como lá no Gadareno. Lembra do Gadareno? Quando Jesus expulsa o demônio do Gadareno, o que ele vai falar? Os demônios vão falar assim: se nos expulsa daqui, manda a gente entrar nos porcos. E Jesus falou: vai. Entraram nos porcos, né? Pularam no despenhadeiro, perderam de 2.000 a 6.000 porcos, que era uma legião. Aleluia. E o que vai acontecer? As pessoas daquela região vieram furiosas para Jesus e falaram assim: ei, vai-te embora da nossa terra, não queremos você aqui. E por que não queriam Jesus ali? Porque Jesus, ao libertar o demoniado, deu prejuízo. As pessoas querem um Jesus que dá lucro. Esse Jesus que dá prejuízo, elas não querem, não. O Jesus de Zaqueu deu prejuízo. Zaqueu era rico e falou assim: Senhor, estou feliz contigo. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar metade da minha riqueza para os pobres. E se eu tenho roubado alguém, vou restituir quadruplicadamente. Ou seja, em vez de Zaqueu ter mais, ele pegou o que ele tinha e dividiu. Estão pregando hoje o quê? Que você vem, então você é rico, você vai ficar bilionário. Se você é bilionário, você vai ficar trilionário. Mentira! O Jesus, se fosse hoje, esse Jesus dos Gadarenos, que libertou o Gadareno, esse Jesus ia entrar em muita igreja e eles iam falar: não quero o Senhor aqui na nossa igreja, porque aqui o Senhor dá prejuízo. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita e poucos há que encontrem. Né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós viemos do mundo, você veio do mundo, você, todos nós. Estávamos lá, irmão, afundados no pecado, né, irmão? Presos nas garras de Satanás. Uns nas drogas, outros na prostituição, outros na bebida. Aleluia, né, irmãos? E agora Jesus nos resgata, Jesus nos amou. Glória a Deus, aleluia. Para quê? Para a gente se perder na igreja? Olha para o meu dedinho. Glória a Deus. Se Jesus te tirou do lamaçal, te tirou, foi para a gente entrar na glória. Aleluia. Glória. Irmãos? E detalhe, aquele Gadareno, irmão, agora ele vai falar: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ir contigo. E Jesus vai falar assim: não, vai e anuncia para a tua família como Deus foi bom e teve misericórdia de ti. Ou seja, aquele lugar ali, irmão, conhecido como Decápolis, eram cerca de 10 cidades. Aquele ali provavelmente foi o primeiro missionário aos gentios. Aleluia. Às vezes você pode não estar entendendo hoje, mas Deus tem coisas maiores para fazer na nossa vida. Esse homem aqui, irmão, que foi o endemoniado Gadareno, o ex-endemoniado, creio que ele está no céu agora, mas ele pode ter sido até um mártir. Ou seja, pode ter morrido naquela época. Naquela época os apóstolos, a maioria deles morreram assassinados por amor a Cristo. Ou seja, levou a palavra do Senhor. E eu e você, irmãos, se você for fiel a Deus, saiba disso, você está sujeito a ser um mártir de Cristo. Aleluia. Porque no passado, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os discípulos, eles pregavam a palavra, eram amados pela igreja, etc e tal, mas o mundo odiava. Aleluia. O mundo vai te odiar. Mas Jesus vai dizer em São João 16, né? Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro aborreceu a mim. Aleluia. Porque as obras do mundo são más. Quando é que o mundo me ama? Quando eu amo também o mundo. Quando é que o mundo me odeia? Quando eu também aborreço e odeio as obras do mundo. Aleluia. Se você andar junto com o mundo vai te amar, irmão. Aleluia. Se você for igual ao mundo, no sentido, não é no sentido de sua roupa, não é suas vestes, não é isso, irmão. Aleluia. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando porque alguém pode dizer: não, eu tenho que andar de terno e gravata e blusa comprida. Você vai lá em Brasília, todo mundo está de terno e gravata e manga comprida. São tudo ladrão, é ou não é, mano? Aleluia. Eu quero saber do teu caráter. Aleluia. Eu quero saber do caráter. Jesus quer saber do caráter. Né? Aleluia. Jesus quer saber se temos, irmão, se somos, né, crentes fiéis a Ele. Aleluia. Porque Sansão, irmão, ele não tinha caráter nessa parte. E por isso, qual foi o seu final? Aleluia. Cego, escravo e sem os dons. Claro, se arrependeu na última hora, porque Deus é misericordioso. Já José
esteve na mesma situação. Enquanto Sansão correu para o pecado, José correu do pecado. Aleluia. Então, irmãos, para concluir aqui, não basta termos posições, não basta termos cargos, temos que ter caráter. Aleluia. Eu prefiro ficar eu e você, 4 pessoas cheias de caráter, do que uma igreja cheia de pessoas sem caráter. Aleluia. Né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, porque é o que mais tem por aí. Aleluia. É o que mais tem por aí. É o espírito feiticeiro. Faz a oração contrária para não dar certo a compra da sua casa, para não dar certo as coisas da sua vida. Pessoas que fazem a oração contrária. Isso é demônio, irmão, dentro da igreja. Aleluia. E é tempo de nós despertarmos. Por quê? Porque Jesus está voltando. E quando Ele voltar, irmão, aleluia, a Bíblia vai dizer que neste dia o Senhor vai fazer nós sabermos que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Então Ele vai separar o joio do trigo. O anjo até falou: Senhor, queres que... Aliás, foi o anjo. Queres que cortemos o joio? E sabe o que o Senhor disse? Não. Deixai crescer ambos juntos. Ou seja, o joio também cresce. O joio não é só o pequenininho. O joio também cresce. Deixai crescer ambos juntos. Por ocasião direi para os ceifeiros: colhei meu trigo e colocai no celeiro, o joio atai em molhos para queimar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito joio já amarrado para queimar e você não sabe. Aleluia. Irmãos? Porque o celeiro é a presença, é a casa do Senhor Jesus. Você pode dizer aleluia nesta noite? Vamos estar de pé em nome de Jesus? Vamos passar.